Oi galera, Prof. Jaque na área, mais uma aula com vocês, aula de arte, e a gente vai continuar falando sobre danças rituais. Vocês deram aquela pesquisadinha que eu conversei com vocês? Tô chegando agora, então olha só, gente. Eu dei uma sugestão de vocês darem uma pesquisada sobre danças rituais de tribos que vocês não conhecem ou já ouviram falar também. Dar uma pesquisada, aprofundar e transmitir, fazer um bate-papo com a família, com os amigos, sobre danças rituais, danças em tribos, né? Como elas funcionam, movimentos e tudo mais. Vou dar uma sugestão para vocês. Eu acho que seria muito legal se vocês criassem uma dança ritual. Vamos fazer uma dança ritual para a hora do banho. Então você vai escolher lá um movimento de uma característica que você goste no seu banho. O banho é relaxante, então, por exemplo, eu vou fazer um movimento lá de relaxar e fazer os ombros para trás, movimento, e depois eu vou acrescentando braços e tronco e cabeça. Posso fazer uma infinidade de movimentos e essa vai ser minha dança ritual do banho, que é quando eu me preparo para ir tomar um banho, que eu relaxo, tá bom? Então fica essa sugestão. E então a gente falou lá sobre essas danças rituais, vou voltar um pouquinho aqui. A gente falou, né, desses povos que trabalham essas danças. Comentei com vocês que na dança indiana existe uma imensidão de movimentos, porque esses movimentos se iniciam nos olhos. Tem desde os olhos até um dedinho, eles criam movimentos e eles se alteram. Dentro do contexto, eles formam um todo. Então são detalhes, são minúcias que a gente às vezes pensa assim, não, ela só está olhando para o lado direito, quando na verdade ela também está fazendo esse movimento com os olhos dançam, tá? Nessa cultura asiática, indiana. E a gente falou sobre a dança e a natureza, essa associação dos movimentos nas tribos com a dança e a natureza, a imitar os sons, né, e dos animais e até os movimentos desses animais, da floresta, da natureza, o movimento das árvores, o movimento das plantas, né? Então ele traz esses movimentos para o seu corpo e também o venerar a natureza, né? E retirar dela apenas o que é necessário, sem exploração. Então essas danças elas são realizadas na tribo para venerar a terra, a mãe natureza, né? A gente comentou também que as danças elas não têm um formato específico, elas não têm uma forma de execução específica. Dependendo da tribo, ela pode ser executada em filas, elas podem ser executadas em círculo, em duplas, em grupo, individual, né? Então ela tem esses diversos formatos e ela não tem a obrigatoriedade de ser específica ali de uma formação, tá? Então a gente comentou sobre essas danças, como elas influenciam na natureza e influenciam também na cultura da tribo. A gente falou sobre essas danças, que são essas danças interessantes de transe, que é quando você cria um movimento, faz um movimento e a partir disso você entra num estado de consciência alterado. Então lembrando que o transe ele não é um estado de inconsciência, ele é um estado de consciência alterado, que é quando você, através de uma repetição de um movimento, você entra em um estado diferente da sua mente, mas você não está inconsciente. Inconsciente é desmaiado, né? Desmaiado ninguém dança. Então, falei com vocês que as músicas, né? Elas eram normalmente cantadas ali com palavras repetitivas para trazer esse transe, né? E dei o exemplo para vocês dos derviques, que são praticantes do islamismo sufista, e eles fazem aquela dança que eu trabalhei com vocês, que eu falei com vocês, que uma mão para baixo, a mão esquerda enconcha para baixo, mão direita enconcha para cima, gira na perna esquerda, vai girando, 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 com essas saias gigantescas, onde o sheik fica no meio, simbolizando o sol, e eles fazem essa dança representando
o ritual ele representa o sistema solar em um ritual de rodopio, tá? Então a gente comenta sobre eles. Aqui embaixo a gente consegue ver algumas imagenzinhas, tá meio, né, borradinho, mas dá pra ver que são umas saias gigantes que eles ficam girando em torno de si mesmo com um chapéu. E nós vamos falar sobre danças de guerra. Essa parte é muito legal. Várias vezes a gente comentou em outros assuntos, em outros temas, sobre essas danças de guerra. Na verdade, a gente falou sobre os sons, né? Sobre a parte de utilizar o corpo como suporte da arte. E a gente falou sobre as tribos, a tribo Maori, né? Que é típica da Nova Zelândia. E a tribo Maori, eles têm o Haka. O Haka é muito legal. Anota aí esse nome, tá? É Haka, H-A-K-A. E dá uma pesquisadinha aí no YouTube, no Google, vocês vão ver várias coisas bem legais sobre o Haka, os sons e os movimentos da dança. Normalmente são movimentos fortes que expressam muita personalidade e eles utilizam a expressão facial, corporal para fazer essas danças de guerra. As danças elas podem servir não só para guerra, mas para mostrar força, né? Para intimidar o inimigo, vamos dizer assim. Então no Haka, essa dança, esses movimentos, ele demonstra a força, né, do povo Maori. E ela é utilizada para dar boas-vindas aos visitantes, às festividades também, então não é só guerra, né? E para intimidar os inimigos. Os passos são vigorosos e os participantes fazem caretas, cantam e executam os movimentos juntos. Então eles utilizam também os movimentos, utilizam também os sons do corpo, né, com esses movimentos. Então eles batem no tronco, no peito, nas pernas, eles utilizam muito a base mais flexionada e eles fazem esses movimentos e eles usam muito a expressão facial, inclusive em alguns vídeos eles mostram a língua, fazem umas caretas, enrugam mais a testa, então eles utilizam mesmo essa expressão, né? E essas performances, elas são conhecidas no mundo inteiro, porque o Haka, ele é utilizado também por jogadores, né, num esporte que a gente já vou mostrar para vocês. Aqui embaixo tem um textinho bem legal que fala sobre isso, sobre essas danças, né? Sobre entre os povos etruscos e os romanos, que essa dança também servia para o contexto de guerra, né? Mas isso há muito tempo. E a gente percebeu que eles recebiam influências dos gregos desde o século VII, muito tempo antes de Cristo, né? Pelas representações em que aparecem indícios dessas danças guerreiras, tá? Então a gente já tem esse relato dessas danças, desses movimentos para a guerra há muito tempo, tá? Então dá uma pesquisadinha lá. E vou dar também mais uma sugestão para vocês. Vocês podem sim criar um Haka. E como a gente está numa era de tecnologia, muita coisa acontecendo, você pode combinar com outros amigos, a mesma distância, para vocês criarem um Haka e filmar esse Haka e fazer um vídeo de interação, né? Nesses aplicativos novos, que com certeza vocês entendem bem mais do que eu, né? Eu entendo muito. Então, vocês podem criar um Haka, que são movimentos que vocês podem fazer lá, com percussão corporal e movimentos do corpo. Um desses que eu comentei com vocês, eles fazem muito batida de palma, percussão corporal, no tronco e nas pernas, batendo pés no solo. Então vocês conseguem criar lá, eu dou essa sugestão para vocês que é bem interessante. Então, ó, aqui tem uma imagem dos jogadores de rugby. Lembrei, acabei de ler ali o nome do jogo. Então, os jogadores de rugby, eles têm uma tradição. Quando começa o campeonato lá na Nova Zelândia, cada time, ele apresenta o seu Haka. Então, eles criam um Haka, um grito de guerra, com um movimento coreografado, com a organização no espaço, muito bacana. E eles cada um faz a sua apresentação, cada time faz a sua apresentação, né?
Então, o haka é um tipo de dança antigo, né, da guerra guerreiro, né, da tribo Maori, e tradicionalmente ele é realizado no campo de batalha como quando os grupos vinham em paz. O haka é uma demonstração vigorosa de orgulho, força, unidade de uma tribo. Então eles fazem esse haka também para dar uma intimidada, para as pessoas ficarem, quando ele começa esse campeonato, é a parte mais interessante do jogo, é ver a apresentação de cada time, de cada tribo, né? A apresentação do seu haka, tá bom? Então, deem uma olhadinha, deem uma pesquisada, espero que vocês tenham gostado dessas danças rituais e a gente com certeza vai falar mais sobre isso mais à frente, tá bom? Muito obrigada pela aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, até a próxima aula!